Uma das datas mais esperadas para quem curte cair na folia chegou. E é claro que estamos falando do Carnaval, o evento que mexe com a rotina e o coração do brasileiro há muitas décadas. E a festa vai muito além de samba, farra ou das fantasias, influenciando a história do país e de diversas gerações desde o seu surgimento. E por isso, separamos algumas curiosidades sobre o Carnaval brasileiro, para que você saiba um pouco mais sobre a sua história. O Carnaval chegou ao Brasil em 1641, no Rio de Janeiro, junto com os portugueses. A festa acontecia nos 3 primeiros dias antes da Quaresma e era dividida em 2 tipos, popular e familiar. O popular era realizado nas ruas e havia o costume de se jogar água, ovos e farinha entre as pessoas. Já o familiar acontecia nas pernas e o costume era jogar limão de cheiro uns nos outros. Há relatos históricos sobre a realização do Carnaval em Pernambuco, em meados do século XVI. No Rio de Janeiro, em meados do século XIX, a prática chegou a ser considerada crime e proibida nas ruas. Foi assim que surgiram os bailes em clubes e teatros. O primeiro baile de carnaval do Brasil aconteceu no Largo do Rócio, hoje em dia atual Praça Tiradentes, na cidade do Rio de Janeiro, em 1840. Ele foi organizado por uma atriz italiana que pretendia trazer ao Brasil algumas influências do carnaval veneziano. E você sabe por que as pessoas usam fantasia? O carnaval brasileiro tem raízes europeias vindas da Roma antiga, onde havia a tradição de se festejar nas ruas em homenagem aos deuses. Marcados por excessos desde sua origem, os foliões escapavam das punições usando disfarces. Na Itália do século XV, por exemplo, pessoas da nobreza usando máscaras escondiam a identidade para conseguir cair na gandaia nos bailes da corte. O que começou com o uso de máscaras e perucas é hoje uma das principais atrações do carnaval, que são as fantasias. É claro que, com o tempo, o intuito passou a ser usar roupas engraçadas e chamativas. E o que é a Quarta-feira de Cinzas? A Quarta-feira de Cinzas marca o fim definitivo do Carnaval no Brasil e o início da Quaresma. Ela tem esse nome porque havia o costume de se marcar a testa dos fiéis com as cinzas de uma fogueira, em sinal de penitência. E você sabe por que as escolas de samba têm a ala das baianas? Os desfiles das escolas de samba sempre trazem uma ala que homenageia as mulheres baianas, com seus vestidos brancos de saia longa e rodada. O costume relembra as senhoras que abrigavam os sambistas quando esses ainda eram marginalizados pela sociedade. A ala precisa ter pelo menos 50 baianas nas escolas de São Paulo e 70 nas do Rio de Janeiro. Caso a escola não cumpra o requisito, se perde 0,5 ponto na apuração do Carioca e 0,1 na Paulista. A palavra carnaval vem da palavra italiana carnevale, da junção das palavras carne, que significa carne mesmo, e levare, que significa retirar. Refere-se às grandes festas da carne que eram realizadas na Idade Média, antes da Quaresma. A primeira música reconhecida como marcha de carnaval foi Abre Alas, composta pela pianista e regente Chiquinha Gonzaga, em 1889, para o cordão carnavalesco Rosa de Ouro. E a primeira escola de samba do Brasil foi a Deixa Falar, criada no bairro do Estácio, no Rio de Janeiro, em 1928, por Nilton Bastos, Ismael Silva, Silvio Fernandes, Oswaldo Vasques, Edgar, Julinho, Aurélio, entre outros. O termo escola de samba foi usado pois na Rua Estácio, onde aconteciam os ensaios, havia também uma escola normal destinada a estudantes. O local era vizinho da Deixa Falar. A escola posteriormente deu origem a Estácio de Sá, que conserva ainda hoje as cores vermelho e branco em suas bandeiras. Os blocos de rua brasileiros surgiram na segunda metade do século XIX e contavam com a participação de membros das elites urbanas. Neles desfilavam pessoas fantasiadas, carros decorados e bandas musicais. O primeiro bloco de carnaval do Brasil foi o Congresso das Sumidades Carnavalescas, fundado no Rio de Janeiro em 1855. O mais curioso é que um dos seus fundadores foi o escritor José de Alencar.
E o Galo da Madrugada, você sabe como surgiu? É um bloco carnavalesco que sai todo sábado de carnaval no bairro de São José, na região central da cidade de Recife, em Pernambuco. Desde 1995, ele é considerado pelo Guinness Book o maior bloco de carnaval do mundo. O bloco nasceu em 1978, no bairro de São José, com o nome de Clube de Máscaras Galo da Madrugada, tendo sido criado por um grupo comandado por Enéas Freire. A ideia era resgatar o caráter popular do carnaval de rua pernambucano e valorizar a cultura local, como frevo, maracatu, ciranda, caboclinho e o manguebite. E com certeza você já deve ter visto ou ouvido dos bonecos de Olinda, não é mesmo? A tradição de construir bonecos gigantes surgiu na Europa, provavelmente durante a Idade Média. Começou com as religiões pagãs, que traziam seus mitos como grandes figuras. O costume chegou ao Brasil junto com os portugueses em festividades religiosas na figura de santos católicos. Em Olinda, Pernambuco, a brincadeira começou com a história do Homem da Meia-Noite, em 1931. A lenda é que todos os dias, exatamente à meia-noite, um homem muito bonito seguia a pé pela Rua do Bom Sucesso. Depois de um certo tempo, as moças da rua descobriram a rotina dele e passaram a esperar pela sua chegada para admirá-lo. A fama então virou brincadeira de carnaval quando foi feito um boneco bem grande, todo elegante, de terno, gravata e chapéu, para passar a meia-noite. Até hoje, o boneco do homem é responsável por dar início ao Carnaval de Olinda e fazer o mesmo percurso do Homem da Meia-Noite. Depois dele, surgiram a Mulher do Meio-Dia, o Menino da Tarde, entre outros. Hoje, existem dezenas de bonecos representando diversas figuras. Eles sempre saem acompanhados por uma orquestra de metais e chegam a medir 3,5 metros de altura e pesar em média 35 quilos. E aí, gostou dessas curiosidades? Deixe seu comentário abaixo dizendo qual curiosidade você mais curtiu. Ah, e não esquece de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de novas curiosidades.